Olá pessoal do sexto ano, continuando nossos estudos a respeito sobre leituras dos gráficos, né? Na aula passada a gente viu o gráfico, nas aulas passadas a gente viu o gráfico de linha, né? Que é aquele gráfico que a gente tem um eixo horizontal e um eixo vertical, onde ele relaciona duas grandezas ou dois conteúdos, né? Dois assuntos, né? A gente viu como se constitui um gráfico de linha. A gente viu também na aula posterior, ou seja, na aula depois dessa, a gente viu um gráfico de barras, né? Viu como ele é bem parecido no de linha, mas a diferença é que em vez de ele aparecer uma linha, ele vai aparecer barras de volumes de tamanhos diferentes, onde esses volumes vão tentar nos representar as informações que esse gráfico está trazendo. E hoje, como eu falei para vocês, a gente vai estudar o gráfico de pizza. Esse gráfico de pizza, popularmente conhecido, é chamado de gráfico de pizza, mas ele também é conhecido como gráfico circular ou gráfico setorial. Então, eu acredito que vocês consigam ver o mouse aí, não conseguem? Eu mexi no mouse, pronto, que eu vou indicando. Como é que a gente lê um gráfico de pizza? Ó, aqui todo gráfico ele vai trazer informação a respeito de alguma coisa, não é isso? Então vamos entender. Esse gráfico, a informação que ele está trazendo é aqui, ó, percentual de vendas. Quando ele fala percentual, quer dizer porcentagem, viu, gente? Então, percentual de vendas de algodão doce por idade. Então, o que é que esse gráfico vai trazer de informação? Vai tentar descobrir, provavelmente se for uma pesquisa, onde tentou-se descobrir quais as pessoas que faixa etária de idade consomem mais algodão doce. Popularmente falando, qual idade gosta mais de algodão doce e termina consumindo, comprando, comendo mais algodão doce, certo? A gente está trazendo essa informação nesse gráfico. Vamos pensar o seguinte, ó, tudo que a gente pensar a respeito de todo e qualquer assunto, ou quando a gente pensa no total de alguma coisa, a gente pensa em 100%, certo? Eu acho que vocês já escutaram. O sexto ano ainda não aprendeu porcentagem, a gente vai aprender esse ano, mas aqui a gente não está aprendendo a calcular, a gente está só comentando, né, sobre a porcentagem, mas é interessante aprender. Então, quando eu falo de o todo de alguma coisa, eu estou falando de 100% daquilo. Então, quando eu digo, por exemplo, um amigo meu está está fazendo um campeonato de uma corrida e ele está correndo bastante, eu estou torcendo para ele. Eu digo, fulano, corre, dá teu 100%, estou dizendo assim, dá tudo que você tem para ganhar essa prova. É uma expressão que a gente até usa comumente, né, na sociedade. Se eu digo, por exemplo, é, se eu tenho um pão inteiro e alguém pergunta, fulano, você comeu aquele pão? Eu disse, eu só comi a metade. Essa metade é 50%. Porque imagine, se o todo é 100%, a metade é 50%, não é isso? Então, se eu tenho R$ 1 em moeda, R$ 1 seria meu 100%. Se eu tenho 50 centavos, que é a metade de R$ 1, também é a metade de 100%, que seria 50%, certo? Então, assim, a gente tem como falar do todo de alguma coisa representando ele como se fosse 100%, como se 100% fosse o máximo daquilo, tá ok? Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tem um gráfico de pizza, como falei, o percentual, por isso que tem símbolo aqui de porcentagem, percentual de vendas de algodão doce por idade. Então, esse gráfico tentou descobrir quais eram as idades que consumiam mais algodão doce. E vejam que as maiores fatias, vamos falar da pizza, né? As maiores fatias desse gráfico de pizza, que corresponde às maiores fatias, seriam o maior número de porcentagem. Por exemplo, ó, esse número aqui maior, essa fatia maior, a maior de todas aqui, ó, se vocês conseguirem enxergar aqui, ele tem um número de 30%. Aqui é 30%. Ou seja, quanto maior a fatia, maior a porcentagem. A menor fatia que a gente pode observar aqui é essa laranja, ó. Essa fatia laranja, ela tem 6%, certo? Ou seja, como ela é uma fatia pequena, ela corresponde a uma parte pequena de todo. O que seria o todo? É tudo isso aqui, ó. E todo esse círculo completo, essa pizza completa vale 100%. Seria 100% da pizza, a pizza inteira. Mas essa pizza foi fatiada em vários pedaços de tamanho diferente para explicar cada coisa, tá? Outro exemplo aqui, ó, esse outro lado aqui tem 20% e ele é um pedaço bem grande da pizza também. Não chega a ser maior do que o 30%, mas ele é um pedaço bem grande, bem maior do que o 6%, se a gente relacionar, né? O que é interessante, se vocês seguirem o que eu disse, que tudo de qualquer coisa, tudo, o todo de qualquer coisa, seu corpo inteiro é 100%. Digamos que você tem
você ganhou uma mesada de R$ 20. Então, R$ 20 é 100% da sua mesada. Se você gastar R$ 10, você gastou a metade da sua mesada. E a metade de 100% seria 50% da sua mesada já foi gasta. E assim vai. Então, todo de alguma coisa é 100%. Tá entendendo? Digamos que sua casa está em reforma e aquela reforma já foi terminada e está do jeito que a sua família quer a casa, então a casa já está 100% pronta, da maneira que vocês escolheram que ela ficasse, certo? Então essa pizza aqui, ó, tá 100%. Se você somar todas essas porcentagens, 30 mais 14, mais 20, mais 8, mais 14, de novo, mais 6, mais 8, toda a soma de todos esses números vai dar 100. Por quê? Porque a soma de todas as fatias é 100%, ou seja, é o todo desse probleminha. Então, o que quer dizer esses quadradinhos coloridos? O gráfico de pizza geralmente vem colorido para que a gente possa destacar quem é quem, qual informação, que informação é essa, para que ela não se misture com as outras. Então, vamos ver aqui, ó. Nesse quadradinho aqui, numa cor azul bem escura, é até 12 anos. Então, vamos procurar ele. Então, quer dizer o seguinte, ó. Quantos por cento, a gente poderia até perguntar assim, quantos por cento de pessoas até 12 anos, até 12 anos gostam de algodão doce, comem algodão doce? Então, aí a gente pega esse quadradinho aqui azul escuro e procura a fatia azul escura. Ó, e ela tá aqui, ó. Então quer dizer que 8% dessas pessoas, 8% de pessoas até 12 anos gostam de algodão doce. É até pequena, né? A porcentagem, se a gente pensar que pessoas mais novas gostam mais de doce, né? Mas aqui a gente considerando as informações do gráfico como verdadeiras, a gente aqui, esse gráfico diria que, ó, até 12 anos, só 8% gosta de algodão doce. Aí a gente pode prosseguir. Agora vamos para a parte marrom, ó, o próximo quadradinho. Aí se a gente perguntasse, e de 13 a 19 anos? Quantos por cento gostam de algodão doce? De 13 a 19 anos é o marrom, tá? Aqui o marrom, ó. 20%, certo? E a fatia é maior. Isso passa para a gente a informação da leitura desse gráfico, que existe mais pessoas entre 13 e 19 anos que gostam de algodão doce do que pessoas de até 12 anos, certo? Claro que você pode dizer, não, criança gosta mais, né? Mas assim, a gente levando em consideração o que o gráfico está mostrando, tá bom? Então, ó, a gente percebe que se a fatia desse lado marrom é maior e ele representa as pessoas de 13 a 19 anos, quer dizer que essas pessoas gostam mais, nessa faixa etária de idade, gostam mais de algodão doce do que essas. E essas são as pessoas de 12 anos. Então, uma interpretação seria: pessoas de 13 a 19 anos gostam mais de algodão doce do que as pessoas de 12 anos, já que a fatia dela aqui é maior, já que são 20% das pessoas, ou seja, é como se eu tivesse pesquisado 100 pessoas, vamos dizer assim, e 20 delas que estavam nessa faixa de idade disseram que gostam, tá ok? Próximo quadradinho é o verde aqui, ó, o verde, e o verde diz o seguinte, ó, de 20 a 29 anos, quantos por cento gosta de algodão doce? Será que é mais, será que é menos? Vamos olhar, o verde tá aqui, ó, claro, ó, 14, então isso quer dizer que, ó, 14% das pessoas de 20 a 29 anos gostam do algodão doce. Se a gente comparar, ele é maior do que as pessoas de 12 anos, mas é menor do que as pessoas de 13 a 19 anos. Então, até aqui, analisando essas três cores, azul, marrom e verde, a gente percebe que as pessoas que gostam de algodão doce ainda é a maioria pessoas que estão entre 13 e 19 anos, certo? Então vamos lá, a corzinha roxa, ó, de 30 a 39 anos, ó, são pessoas já que estão com um pouco mais de idade, né? Ó, de 30 a 39 anos, e a gente percebe que a cor roxa é a maior que tem. Então, dentro dessa pesquisa que fizeram, certo? Perceberam que essas pessoas que estão entre 30 e 39 anos são as que mais gostam de algodão doce. Isso até é surpreendente, né? Se a gente pensar na crença popular que criança gosta mais. Mas, levando em consideração, como eu disse, o que o gráfico traz, a gente pode perceber isso, que pessoas nesse estudo, nessa pesquisa de 30 a 39 anos, são a maioria, ó, a fatia é maior, o número é maior, logo o número é maior de pessoas. Então, mais pessoas gostam de algodão doce, mais do que as pessoas de 20 a 29 anos, mais do que as pessoas de 13 a 19 anos e mais do que as pessoas de 12 anos, certo? Ou seja, cada cor corresponde a uma informação aqui. A próxima seria esse azul um pouquinho mais claro, né? O azul puxado um pouco para o verde aqui. Então a gente percebe que, ó, de 40 a 49 anos,
apenas 8% gostam de algodão doce. Ou seja, conforme a idade foi aumentando aqui, a vontade e o gosto por algodão doce foi diminuindo, tá vendo? Ó, 8%, certo? Então, 40 a 49 anos só são 8%. Se fossem a cada 100 pessoas, apenas 8 gostam, 8 pessoas que estão nessa faixa etária de idade. Na partezinha laranja, de 50 a 59 anos, certo? Só 6% gosta, ou seja, provando o que a gente estava interpretando. Ó. Quanto mais a idade sobe, menos pessoas gostam de algodão doce. Tá vendo? O que a gente está pensando. Entretanto, vai vir informação extra agora, ó, que é das pessoas que têm 60 anos ou mais. Então, a 60 anos ou mais, que é esse azul quase um cinzentado assim, a gente percebe que 14% dessas pessoas disseram que gostam de algodão doce. Então, depois que a gente leu todas essas informações, ó, o gráfico de pizza está trazendo todas essas informações para a gente. E a gente olhando o gráfico, a gente percebe que as pessoas que nessa pesquisa que mais gostam de algodão doce, essa roxa. E essa roxa, que tem a maior fatia, são as pessoas que estão entre 30 e 39 anos. Então, as pessoas que gostam mais do algodão doce são as pessoas de 30 a 39 anos, certo? As que menos gostam nesse estudo aqui de algodão doce é as que tem aqui, ó, 6%, laranja, que é de 50 a 59 anos. Então, gente, isso seria um gráfico de pizza. Agora, o gráfico de pizza pode trazer qualquer informação. Pode dizer, pessoas que aqui poderiam ser pessoas que gostam de vôlei, de futebol, de tênis, basquete e assim vai, vários outros esportes. E o gráfico diz assim, percentual de pessoas que gostam de praticar exercício físico por esporte. Então a gente ia ter uma base de saber qual esporte que as pessoas gostam mais. Quanto maior o número de pessoas que responder, maior vai ser a fatia da pizza. Tá certo? Então aqui o gráfico de pizza, ó, apesar de ser bem simples, ele traz bastante informação. Só em olhar a gente consegue ver que essa parte aqui são as pessoas que tiveram, que gostam mais de consumir algodão doce. Aí se a gente quer saber quem são essas pessoas, só ir pela cor na legenda. Ó, se aqui é roxo, eu procuro roxo aqui e vejo que a roxa é de 30 a 39 anos. Então, pessoas entre 30 e 39 anos são as pessoas que nessa pesquisa gostam mais de algodão doce, certo? Aí, isso é basicamente a informação do gráfico de pizza. O gráfico de pizza não tem muito segredo, assim como o de barra não tem, e assim como o de linha também não tem. Pensando em ilustrar mais o que a gente estudou sobre o gráfico de linha de pizza, ou linha de barra também, eu trouxe alguns outros desenhos aqui, que seriam gráficos de barra também, que são bem interessantes. Ó. Esse gráfico de barra, eu estou relacionando, se vocês lerem o título aqui comigo, né, ó, aqui em cima, é o número de alunos de uma escola por série, certo? E o que é que a gente está relacionando? Ó? Lembrando que aqui, ó, eixo horizontal, né? E o eixo vertical. No eixo horizontal, a gente tem o número de anos, ó, de 2008, 2009, 2010, subindo até chegar em 2018. Não é isso? E aqui a gente tem o que, ó, de 0 a 35, o número de alunos. Então, estou relacionando o ano, ó, os dois assuntos, as duas grandezas que eu estou relacionando é o ano com o número de alunos. E que nem está falando aqui, ó, o número de alunos de uma escola por série. E o ano aqui embaixo, ó. Então, vamos ver o seguinte, ó. Aqui, ó, tá identificando, dizendo a gente, mostrando quem são essas cores, ó. A cor azul escuro é o 7º ano, a cor laranja é o 8º ano e a cor amarela é o 9º ano. Então perceba o seguinte, que em 2008, quem é interpretando esse gráfico? Em 2008, nesse gráfico de barra, qual foi a turma que teve mais alunos? A amarela. E a amarela representa quem? O 9º ano. Em 2009, qual é a turma que também teve mais alunos? Foi a amarela, e a amarela a gente sabe que é o 9º ano. Olha aqui. Vamos lá. No 2010, ainda assim foi a que teve mais alunos foi o 9º ano. Em 2011 foi o 9º ano também. Porém, em 2012, ó, houve uma mudança nessa escola. Onde teve mais alunos foi alunos da cor azul. E a cor azul representa o 7º ano, ó. Certo? Então, em 2012, não foi mais o 9º ano que tinha maior número de alunos, foi sim o 7º. Em 2013, novamente, quem teve maior número de alunos foi o 9º ano. Em 2014 também, 2015 também, 2016 também, 17 e 18. Então, percebe-se que há uma tendência que nos dias dos anos analisados, que foi de 2008 a 2018, ou seja,
a gente percebe que houve praticamente uma predominância do nono ano como sendo a maior turma, a não ser no ano de 2012. Tirando 2012, onde o nono ano não foi a maior turma, né? Não foi a maior turma, todos os outros anos ela foi a maior turma. E olha o tanto de informação que a gente está lendo no gráfico e só discutindo aqui, falando, sem escrever nada. A intenção do gráfico é essa, ser simples, não ter praticamente texto, mas ele explicar naturalmente para a gente. Só em a gente observar. A gente também pode pensar qual foi a turma que teve a menor turma durante esses anos. Ó. Em 2008 a menor foi a laranja, que é o oitavo ano. 2009 também, 2010 também, 2011. A gente está olhando 2012 foi a menor, 13 também, 14 também, 15 também, 16, 17, 18. Então percebe-se que todos esses anos analisados, de 2008 a 2018, o nono ano foi a turma que teve menor, o oitavo ano, que é a laranja, foi a turma que sempre teve a menor turma. Em número de quê? Número de alunos. Se a gente quiser saber exatamente, próximo do número de alunos, a gente percebe o seguinte, ó, o azul aqui, ó, tá batendo aonde? No 15. Então, no ano de 2008, certo? Que é o ano que a gente está olhando, ó, em 2008, a turma do sétimo ano tinha 15 alunos. Já a do nono ano amarela, que teve o maior número de alunos, chegou próximo de 20. Como não tem marcado aqui, já que a escala está de 5 em 5, eu posso dizer que aproximadamente deve ter uns 19 alunos aqui, certo? E a laranja, ó, em 2008, ela chegou um pouco mais que 10. Então a gente poderia dizer que tem um 12 alunos, por exemplo, certo? Aqui. Então a partir disso a gente pode fazer isso com todos os anos e tendo uma informação aproximada. Então é isso que o gráfico de barra quer trazer para a gente. Eu quis trazer esse, apesar da gente ter visto a aula de gráfico de barra, porque aqui está colorido, fica mais dinâmico também, e é um gráfico diferente, onde está 3 informações de barra por cada ano, certo? Mas o gráfico de barra, no geral, é essa leitura que a gente faz, certo? E trouxe um gráfico de linha também, apesar da gente já ter visto, mas esse também é um pouquinho diferente do que a gente viu e é bom mostrar para vocês. Esse gráfico de linha está mostrando a venda de veículos leves que são movidos a álcool, ou seja, carros que andam a partir do álcool e carros que andam a partir do álcool e gasolina, que são conhecidos como os carros flex. Todo carro flex é um carro que é movido tanto a álcool ou a gasolina. E aqui carros movidos só a álcool. Se a gente olhar, essa linha horizontal está relacionando que tipo de assunto? Os anos, né? Ó, 1979, eu não era nem nascido, até 2009, tá? Então aqui a gente tem essa outra linha tratando o que, ó? Milhões de unidades. Então aqui é os números em milhões. Se aqui tem um 3, quer dizer que é 3 milhões. Se aqui tem um 2,5, quer dizer 2,5 milhões. Já que ele mesmo está dizendo aqui, ó, aqui é milhões de unidades, esses números, tá ok? Então a gente percebe, ó, que a barrinha azul, a linha azul, é veículos a álcool. E a vermelha é veículos movidos tanto a álcool como gasolina. Só para interpretar esse gráfico de linha, a gente percebe o seguinte, ó, lembra que o gráfico de linha a gente tem que juntar, fazer um tracinho para aqui para baixo e um tracinho para cá, né? Para a gente marcar os pontos. Mas olha que interessante, mesmo que a gente não marque os pontos, a gente consegue ver o seguinte, ó. Se eu perguntar a vocês, qual o ano que teve mais carros vendidos só a álcool no Brasil? Aí vocês iam olhar, ó, seria o ponto mais alto da parte azul, já que o azul, a linha azul, quer representar o número quer representar os carros movidos a álcool, tá? Então aqui, ó, aqui nesse ponto é o ponto mais alto, então seria o ponto onde teve mais carros movidos a álcool vendido. E esse ano foi, ó, descendo a linha, próximo a 1987. Então foi entre 85 e 87, provavelmente 1986, né? Que é o que está entre 85 e 87, ok? Se eu perguntar a vocês, depois dos anos 2000, as empresas venderam mais carros a álcool ou carros movidos a álcool e a gasolina, os carros flex? Aí você vai para o ano 2000, ó, que seria aproximadamente por aqui, ó, entre o 99 e o 2001, né, o 2000, e você percebe, ó, que os carros movidos a álcool e gasolinas, que é o flex, ó, dispararam. Então as pessoas quiseram comprar mais carros que eram movidos a esses dois combustíveis do que só a álcool. Olha como houve uma queda muito grande, ó, do número de carros que eram vendidos a álcool. Foi diminuindo, as pessoas não foram gostando mais, até o momento quase que praticamente sumiu aqui, ó. Depois ele ressuscitou, apareceu um pouquinho aqui,
mas mesmo assim um número muito pequeno de carros que são movidos a álcool, tá vendo? E aqui a gasolina e a álcool, os dois juntos, subiu bastante, estão vendo? Então, é bem interessante a gente observar esse gráfico de linha também, porque ele traz muitas informações importantes, tá ok? Então, gente, essa foi a aula principal, né, de gráfico de pizza, mas eu também trouxe um gráfico de barra e um gráfico de linha para a gente discutir também, já que a gente tinha entendido nas aulas anteriores como era um gráfico de linha e um gráfico de barra, tá ok? Abraço, tchau, tchau e até a próxima aula.